Olá, pessoal! O vídeo de hoje irá explicar um pouco sobre a guerra entre Israel e o Hamas. Esse conflito completou recentemente 6 meses de duração e, por enquanto, não existe previsão de acabar. Muito se fala e muito se especula sobre o assunto e, como gostamos de apresentar fatos e não conjecturas, reunimos algumas evidências para elucidar o assunto para vocês. O conflito entre Israel e o Hamas é um dos conflitos mais longos e complexos do mundo, enraizado em uma série de questões históricas, políticas, territoriais e religiosas. Uma das principais causas desse confronto é a disputa pelo território histórico da Palestina. Tanto Israel quanto o povo palestino reivindicam direitos sobre essa região, o que gera tensões e conflitos recorrentes. Vale lembrar que todos os povos têm direito a ter o seu território, incluindo os milhares de povos no planeta que não o têm. Dentro desse contexto, o Hamas surge como um ator importante. É um grupo islâmico palestino que controla a faixa de Gaza desde 2007, após uma divisão violenta com o partido Fatah. Vale ressaltar aqui que o Hamas foi fundado em 1987 como uma revolta palestina contra a ocupação israelense em seu território. De lá para cá, muita coisa mudou. O Hamas passou a disputar eleições e deixou de ser apenas um grupo que atirava pedras e ateava fogo em pneus para se tornar um grupo criminoso terrorista. As raízes mais profundas desse conflito remontam ao século XX, com a criação do Estado de Israel em 1948. Esse evento histórico foi seguido por guerras e disputas territoriais que moldaram a relação entre Israel e os palestinos ao longo das décadas. Questões específicas, como os assentamentos israelenses em território palestino, o controle de Jerusalém, especialmente a Cidade Velha, de importância religiosa para judeus, muçulmanos e cristãos, o bloqueio econômico de Gaza e os direitos dos refugiados palestinos são pontos de atrito contínuo. O ciclo de violência no conflito é caracterizado por ataques de foguetes lançados por grupos como o Hamas contra cidades israelenses, seguidos por retaliações militares de Israel, resultando em vítimas civis, danos materiais e um clima de instabilidade e medo em ambas as partes. Resumidamente, há 6 meses atrás, o grupo palestino Hamas, que controla a faixa de Gaza, lançou em 7 de outubro de 2023 um ataque surpresa a Israel, matando mais de 1.400 pessoas e capturando reféns. Essas pessoas estavam no sul de Israel em um festival de música eletrônica, ou seja, estavam cantando e dançando sem fazer mal a ninguém. Foi aí que os israelenses despertaram para um pesadelo. Foi o dia mais mortífero para o povo judeu desde o Holocausto e um prelúdio de sofrimento indescritível em ambos os lados da fronteira. 6 meses depois de o Hamas ter lançado aquela fúria mortal, sabendo que a resposta de Israel seria feroz, só há perdedores nesta terrível guerra. Israel reagiu a esse ataque com uma ofensiva militar que já matou milhares de pessoas, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas. Este capítulo terrível da história começou no ano passado, quando os terroristas do Hamas violaram o que deveria ser uma fronteira segura e massacraram israelenses em suas camas, em suas salas de estar, em seus carros, em um festival de música ao ar livre e em abrigos e pontos de ônibus. Estupraram inúmeras mulheres com uma brutalidade horrível. Hoje, é Gaza que está em ruínas com dezenas de milhares de palestinos mortos por Israel em sua busca para destruir o Hamas. Enquanto Israel esmaga Gaza, sua reputação global está sendo destruída. Mas ainda assim, as forças de defesa de Israel acreditam que cerca de 100 reféns israelenses permanecem cativos do Hamas e outros militantes em condições que se estremece ao imaginar. Como sempre, o maior sofrimento, os maiores perdedores, foram os civis de ambos os lados. Os palestinos em Gaza estão passando por um pesadelo. O Ministério da Saúde de Gaza diz que mais de 30 mil pessoas foram mortas no conflito. Os números não distinguem entre combatentes e civis, mas há pouca dúvida de que um número assustadoramente grande deles, incluindo crianças, tenha sido morto. Vale ressaltar que essa fonte não é confiável por ser controlada pelo Hamas, mas obviamente não deixa dúvida que o número de mortos é extremamente grande, visto que civis são usados como escudos. O território é um deserto. Não há hospitais, escolas, supermercados, nada.
Até a comida é muito escassa. Os habitantes de Gaza estão entre o cinismo do Hamas, as preocupações geopolíticas dos seus vizinhos árabes e a determinação de Israel em vencer a qualquer custo. Os líderes do Hamas, confortáveis no exílio, proclamaram desde cedo que são orgulhosos de sacrificar mártires. Os combatentes do Hamas se incorporaram à população de Gaza, essencialmente desafiando Israel a matar civis para chegar até eles. Na maioria das guerras, os civis teriam sido autorizados a fugir dos combates, mas o povo de Gaza não foi autorizado a deixar o território, mesmo que quisessem. O Hamas pediu a ele para ficar. O Egito, preocupado se Israel permitiria o retorno da população e preocupado com a instabilidade em seu solo, fechou sua fronteira para todos, exceto a um pequeno número de civis palestinos. O fato cruel é que a vida dos palestinos não tem sido a maior prioridade para qualquer um nesta guerra. Vale lembrar que existe uma diferença enorme entre o povo palestino de bem e o grupo terrorista do Hamas. O povo palestino busca viver em paz. O Hamas busca o fim de Israel a qualquer custo, mesmo que utilizando práticas terroristas horríveis. Complicando a situação está a crise política em Israel, que precedeu o ataque de 7 de outubro. Netanyahu, um sobrevivente político, já presidiu o governo de Israel. Antes da guerra, dezenas de milhares de israelenses tomaram as ruas em quase 10 meses de protestos semanais contra um plano que teria enfraquecido severamente a democracia israelense ao retirar do Supremo Tribunal grande parte de seu poder. Hoje, parte da população israelense questiona se o país tivesse outro líder, um governo diferente, teria sido capaz de conduzir a guerra com menos mortes de civis, com menos danos à posição global de Israel, sem corroer a relação vital entre Israel e os Estados Unidos. Apesar dos esforços de mediação de diferentes atores internacionais, incluindo organizações como a ONU e países como os Estados Unidos, a União Europeia e outros, alcançar uma paz duradoura tem sido extremamente desafiador. A complexidade das questões em jogo, a falta de confiança mútua entre as partes e as posições inflexíveis em determinados temas dificultam a resolução pacífica desse conflito de longa data.